A avó revela seu segredo chocante. Abuso silencioso que nenhum milionário viu. A dor tem 1000 rostos, pensou Dora, ao olhar pela janela de sua pequena sala, o vento sussurrando histórias que ela havia enterrado por muito tempo. Com 76 anos, já era uma senhora de cabelos brancos e olhos que carregavam o peso de tragédias silenciosas. Mas, como ela poderia abrir seu coração agora? Lembranças de uma infância marcada pela perda e segredos estavam prestes a vir à tona. Você sabia que o seu pai, Jonas, morreu num instante? Um acidente fatal, um carro desgovernado. Ele era o brilho da casa, o que fazia tudo parecer mais fácil. Quando ele se foi, Cecília, sua mãe, se afundou em um abismo. O que era para ser um luto coletivo, logo se transformou na prisão de um relacionamento tóxico com João, um homem que parecia a salvação, mas que vestia uma máscara. As noites na casa eram uma mistura de gritos e silêncio, onde Dora sentia o nó na garganta se apertar ao ouvir as promessas vazias. Juntos, criaram os filhos, e Bia, sempre tentando deixar as sombras para trás. Mas o passado nunca desaparece completamente. Ele se esconde nas paredes, nos sorrisos nervosos e nas conversas de tias. Foi assim que, em uma tarde ensolarada, enquanto assistia ao noticiário, Dora ouviu um alerta. Os padrões de abuso se espalhando pela comunidade. Uma chamada à ação que a revirou. A ideia de falar sobre isso a aterrorizava. E se seus segredos se transformassem em armadilhas? Mas a urgência de ajudar outros a se libertarem pesava mais. Dora decidiu abrir um canal no YouTube para contar sua história, um espaço seguro que prometia libertação, tanto para ela quanto para quem assistisse. Ao mesmo tempo, o medo a consumia. O que aconteceria se os ecos do seu passado ameaçassem a vida tranquila que havia construído? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aver. O peso do silêncio começava a se dissipar. Mas o que ela descobriria sobre si mesma? Dora respirou fundo, o coração acelerado. Era agora ou nunca. Ela estava pronta. No seu canal, a câmera piscou e começou a gravar. Olá, queridos! Hoje eu vou compartilhar algo muito pessoal. O nervosismo a envolveu, mas algo dentro dela se sentia forte, determinado. As palavras fluíam, histórias se desenrolavam. Mas enquanto falava, um som agudo a interrompeu. Uma mensagem pingou em seu celular. Ela hesitou por um momento. Desculpa, só um instante. O coração disparava novamente. A mensagem era do número desconhecido. Estamos assistindo. Você não deveria falar. Um calafrio percorreu sua espinha. Parou. A mente girava. Olhou para a câmera, os olhos arregalados. Precisava continuar, mas o medo a paralisou. Depois de alguns segundos de silêncio ensurdecedor, decidiu que não iria deixar esse mistério a parar. Voltou a olhar para a câmera e disse: "Tive um aviso. Algo a respeito do que vou compartilhar." Mas enquanto falava, um pensamento assombrou. E se essa não fosse a primeira mensagem? E se alguém estivesse ouvindo? E se João, o marido que amava, estivesse envolvido nisso? Nesse momento, um novo som irrompeu pela casa. Um barulho de arranhões na porta. Dora parou, o olhar fixo, o coração em frangalhos. A porta da sala estava trancada, mas o som se intensificou. "João? Você está aí?" A voz dela falhava.
Enquanto se aproximava, lembrou-se dos momentos em que ele havia se tornado mais sombrio, dos toques que antes eram carinhosos, mas que agora pareciam ameaçadores. Uma sombra do passado se movia repentinamente na sua mente. A porta se abriu com um estalo. E sua filha... Mãe, você não vai acreditar, mas o papai, ele não é quem você pensa que é. Dora sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O que você quer dizer? A voz dela tremia, uma mistura de agonia e confusão. Bia hesitou, mas com a urgência nos olhos, prosseguiu. Eu encontrei umas mensagens dele. Ele tem outros segredos, mãe. Segredos que vão muito além do que você imagina. A mente de Dora girava. Era como se as paredes da casa, antes repletas de familiaridade, estivessem agora se fechando. De repente, mais uma notificação. A mensagem no celular iluminou a tela. Se você continuar, vamos expor tudo. Dora ficou imóvel. As peças desse quebra-cabeça começaram a se unir. E ela percebeu que as advertências não eram apenas sobre sua história. Eram sobre João. Sua mente pulava de um pensamento para outro, enquanto um turbilhão de emoções tomava conta. Bia, me diga tudo. O que você sabe? A súplica de Dora ecoou pelos corredores, mas as palavras de sua filha eram interrompidas por outra série de batidas impacientes na porta de entrada. O pânico mordeu seu estômago. A casa que deveria ser um refúgio agora se tornava uma prisão. E cada vez mais parecia que a verdade estava prestes a despedaçar todos os laços que ela havia tentado reconstruir. Os olhos de Bia estavam cheios de uma dor que Dora nunca quis ver. Mãe, ele não é só um homem gentil. Ele tem um passado, algo que pode destruir tudo. O coração de Dora disparou enquanto seu corpo se movia rapidamente em direção à porta. Quem estivesse lá fora não era apenas um visitante. Era um espectador da sua vida, um observador impiedoso que estava prestes a lançar toda a escuridão sobre o que ela acreditava ser a felicidade. Dora congelou. Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio. A sua voz tremia, mas era um grito silencioso, por clareza, por proteção. Entra! E talvez ela nunca mais pudesse voltar atrás. Dora congelou. Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio. Sua voz tremia, mas era um grito silencioso por clareza. A pressão do momento era palpável. Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Assim que Bia começou a falar, a campainha tocou como um aviso estrondoso. Quem pode ser agora? O coração de Dora disparou. Ela olhou para sua filha, que voltou a olhar a porta, os olhos preenchidos de uma mistura de medo e determinação. Mãe, pode ser importante. Dora assentiu, consciente de que qualquer um que aparecesse poderia alterar tudo. Com um tremor nas mãos, ela se moveu, abrindo a porta devagar. O que viu a deixou aturdida. Na soleira, um homem magro, de cabelos bagunçados e expressão urgente a encarava. Era um desconhecido, mas havia algo nele que pareceu familiar. Mãe, Bia gritou, mas Dora já estava paralisada. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. O homem respirou fundo, como se tivesse corrido até ali. Dona Dora, eu sou Felipe. Eu trabalhei com João muitos anos atrás, e ele está em perigo. As palavras dele eram como facas, cortando o ar pesado da sala. O que você quer dizer com isso? A preocupação a fez tremer de novo. Você não entende, ele tem um passado. E não é só isso. Felipe hesitou, olhando para Bia, como se as palavras fossem venenosas. Ele está envolvido com pessoas perigosas, e uma delas está aqui agora. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O que quer que fosse, a tensão no ar era visível. Mas, como você sabe disso? A indignação de Dora estava misturada com um medo crescente. Felipe avançou um passo. João me pediu para fazer algumas coisas.
Eu não sabia que ele estava mentindo sobre tudo. Ele não é quem você pensa. Ele até me mencionou a você, como se você fosse apenas um jogo para ele. Bia olhou para a mãe, o rosto pálido. Mãe, ele tem segredos que podem destruir a nossa família. Você não pode confiar nele. Uma onda de emoção atravessou Dora. O homem que sempre lhe pareceu tão seguro, tão amoroso, agora começava a se desfazer em sombras. E então, mais uma mensagem chegou ao celular de Dora. A tela iluminou a sala e ela hesitou novamente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Mas estava claro. Se você ouvir o que ele tem a dizer, será sua última chance. O pânico tomou conta dela. Felipe, que você sabe? O que João está escondendo? O homem parecia lutar contra o tempo. É mais complicado do que você imagina. João, ele se meteu em algo que não pode controlar. E essas pessoas, elas estão observando. Se você continuar com esta história, algo terrível vai acontecer. Os olhos de Bia estavam cheios de lágrimas. E Dora, sentindo um nó na garganta, viu que a verdade que antes parecia tão longe, agora batia à sua porta. Você está dizendo que ele pode estar em perigo? Que essas pessoas vão nos machucar? A urgência de sua voz tendência para desespero. Felipe assentiu. Eu estou aqui para te proteger, mas você precisa agir rápido. O que você acaba de fazer, contando sua história, só aumentou o alerta. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Dora olhou para sua filha, novamente completamente perdida. E se o que você diz for verdade? E se João não for quem eu pensava? O chão sob seus pés parecia se desmoronar, e a dor de tanta desilusão quase a fez tropeçar. A sala estava impregnada de segredos e desespero. O que mais ela tinha que descobrir? E o mais aterrador, o que João realmente estava fazendo? E por quê? Nesse momento uma sombra passou pela janela, como se o universo estivesse prestes a revelar sua maior revelação. E enquanto o medo a paralisava, as palavras de Felipe ecoaram em sua mente. Se você continuar, será sua última chance. Dora congelou. Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio. Sua voz tremia, mas era um grito silencioso por clareza. Tudo parecia suspenso no ar. Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Felipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso e você e sua família estão dentro dele. Mas antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. Não, espera! Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era... Dona Dora, precisamos conversar agora! A voz dele era grave, quase como um comando. Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua. E Dora sentiu um arrepio subir pela coluna. Dora estava confusa e apavorada. Quem é você? Perguntou, a voz falhando enquanto Bia se afastava, quase atrás de Felipe. O homem não respondeu de imediato, apenas observou os três, como se estivesse pesando a situação. Então, com um movimento rápido, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera, que ainda gravava. Isso não vai acabar bem para você, se continuar falando, Dona Dora. Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras?
A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. Se você não se calar, coisas terríveis vão acontecer. Ele repetiu, passando o olhar por cada um deles. João não é seu inimigo, mas você precisa ficar longe dele. Falar? Falar sobre o quê? As palavras de Felipe formavam um mosaico. Ele parecia desesperado, mas as palavras do estranho soavam com uma verdade angustiante. Dora respirou fundo, um nó se formando na garganta. E o que você sabe sobre João? O homem hesitou, como se pesasse suas palavras. Ele tem um negócio que não pode ser exposto. Ele não é só um homem bom, dona Dora. O que ele faz, você não quer saber. Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. Mãe, precisamos ouvir. Se esse homem pode nos proteger, então, talvez. As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria. Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. Posso ouvir o que vocês estão conversando? Um deles gritou, se posicionando entre a porta e os outros. O clima da sala o homem ordenou. Ao mesmo tempo em que mostrava um objeto em sua cintura, que refletia a luz. Era uma arma. A sala, que antes era um espaço familiar e seguro, agora se tornava um campo de batalha. O desespero se instalou. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. Mãe, o que fazemos? O chão parecia tremer sob seus pés. As sombras que antes se escondiam, agora estavam reveladas. E a verdade estava a caminho de ser exposta de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto, que estava à porta, gritou: a verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder! E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Ela sentiu uma pontada aguda no peito, como se tudo o que acreditava ser real estivesse desmoronando. O que mais poderia estar escondido? As respostas estavam finalmente a caminho, mas a revelação poderia custar tudo. A tensão se acumulava, e o que aconteceria a seguir parecia inevitável. O que era a verdade, afinal? E o que se desenrolava diante dela mudaria suas vidas para sempre. Seria João quem ela sempre imaginou? Ou a verdade dele se tornaria mais aterrorizante do que qualquer um dos segredos que agora começava a descobrir? Dora congelou. Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio. Sua voz tremia, mas era um grito silencioso por clareza. Tudo parecia suspenso no ar. Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Felipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso. E você e sua família estão dentro dele. Mas antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. Não, espera! Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era apenas por medo, mas... Quando a porta se abriu, um homem alto e robusto se impôs à entrada,
com um olhar que poderia atravessar a alma de qualquer um. Dona Dora, precisamos conversar, agora! A voz dele era grave, quase como um comando. Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua, e Dora sentiu um arrepio subir pela coluna. Dora estava confusa e apavorada. "Quem é você?" perguntou, a voz falhando, enquanto Bia se afastava, quase atrás de Felipe. O homem não respondeu de imediato. Apenas observou os três, como se estivesse pesando a situação. Então, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera que ainda gravava. "Isso não vai acabar bem para você se continuar falando, Dona Dora." Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras? A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. "Se você não se calar, você é que foi avisada para não falar. E essa história não é o que parece?" Ele parecia desesperado, mas as palavras do estranho soavam com uma verdade angustiante. Dora respirou fundo, um nó se formando na garganta. "E o que você sabe sobre João?" O homem hesitou, como se pesasse suas palavras. "Ele tem um negócio que não pode ser exposto. Ele não é só um homem bom, Dona Dora. O que ele faz, você não quer saber." Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. "Mãe, precisamos ouvir. Se esse homem pode nos proteger, então, talvez." As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria. Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. "Posso ouvir o que vocês estão conversando?" "Não se movam!" o homem ordenou, ao mesmo tempo em que mostrava um objeto em sua cintura que refletia a luz. Era uma arma. A sala, que antes era um espaço familiar e seguro, agora se tornava um campo de batalha. O desespero se instalou. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. "Mãe, o que fazemos?" O chão parecia tremer sob seus pés. As sombras, que antes se escondiam, agora estavam reveladas. E a verdade estava a caminho de ser exposta, de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto que estava à porta gritou: "A verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder!" E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens apontou para o grupo e disparou. Chegou a hora! Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos, e o som ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Dora tremeu, e ela caiu, protegendo Bia com seu corpo. Em meio ao caos, o que parecia ser um ataque, era João. Ele estava ali, com um olhar direto e determinado, mas logo se tornava visível a cada segundo que passava. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de longos cabelos lisos e um olhar feroz. Era Cecília, sua mãe. "Vocês não podiam estar aqui!" Bia gritou. "O que está acontecendo?" Dora sentiu um nó no peito. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Cecília parecia diferente. Não era a mulher que ela lembrava. Havia uma intensidade nos olhos dela que nunca viu antes. João olhou para a mulher, com um semblante tenso. "Não é a hora. Precisamos ir." O choque aumentou. A mãe de Dora ao lado de João.
O que isso significava? E por que ela parecia mais poderosa do que nunca? Temos que acabar com isso. Vocês não entendem. Eles estão vindo para cá, e se nos encontrarem juntos, será o fim de todos nós. Os olhos de Cecília brilhavam com uma certeza que a deixava em estado de choque. Quem está vindo? O que você não me contou? O desespero ensopava a voz de Dora enquanto ela tentava entender. Mas Cecília virou-se para ela com uma determinação cortante. Dora, às vezes, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. João não é um simples homem. Ele faz parte de algo que não pode ser exposto. As palavras dela bateram como um trovão, reverberando em seu coração. A mulher que um dia tinha sido seu refúgio, agora se revelava em um emaranhado de segredos, assim como seu marido. O mundo em que ela acreditava estava desmoronando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional, e o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos para sempre. Dora olhou dos rostos conhecidos ao tumulto em V. A única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem realmente era João? E o que eles estavam prestes a descobrir? Dora congelou. Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio. Sua voz tremia, mas era um grito silencioso por clareza. Tudo parecia suspenso no ar. Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Felipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso. E você e sua família estão dentro dele. Mas antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. Não, espera! Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era apenas por medo, mas por uma necessidade crua de entender o que estava acontecendo. Quando a porta se agora. A voz dele era grave, quase como um comando. Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua, e Dora sentiu um arrepio subir pela coluna. Dora estava confusa e apavorada. Quem é você? Perguntou, a voz falhando, enquanto Bia se afastava, quase atrás de Felipe. O homem não respondeu de imediato. Apenas observou os três, como se estivesse pesando a situação. Então, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera que ainda gravava. Isso não vai acabar bem para você se continuar falando, Dona Dora. Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras? A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. Se você não se calar, coisas terríveis vão acontecer, ele repetiu, passando o olhar por cada um deles. João não é seu inimigo, mas você precisa ficar longe dele. Falar? Falar sobre o quê? As palavras de Felipe. Dora respirou fundo, um nó se formando na garganta. E o que você sabe sobre João? O homem hesitou, como se pesasse suas palavras. Ele tem um negócio que não pode ser exposto. Ele não é só um homem bom, Dona Dora. O que ele faz, você não quer saber. Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. Mãe, precisamos ouvir. Se esse homem pode nos proteger, então? Talvez. As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria.
Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. "Posso ouvir o que vocês estão conversando?" Um deles gritou, se posicionando entre a porta e os outros. O clima da sala se arrastou como uma neblina densa, cortando a esperança no ar. "Não se movam!" O homem ordena. Era uma arma. A sala, que antes era um espaço familiar e seguro, agora se tornava um campo de batalha. O desespero se instalou. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. "Mãe, o que fazemos?" O chão parecia tremer sob seus pés. As sombras que antes se escondiam, agora estavam reveladas. E a verdade estava a caminho de ser exposta de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto que estava à porta gritou: "A verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder!" E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens apontou para o grupo e disparou. Chegou a hora! Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos, e o som ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Dora tremeu e ela caiu, protegendo Bia com seu corpo. Em meio ao caos, o que parecia ser um ataque se transformou em uma luta brutal. Dora cresceu em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. Após a explosão, ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de longos cabelos lisos e um olhar feroz. Era Cecília, sua mãe. "Vocês não podiam estar aqui!" Bia gritou. "O que está acontecendo?" Dora sentiu um nó no peito. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Cecília parecia diferente. Não era a mulher que ela lembrava. Havia uma intensidade nos olhos dela que nunca viu antes. João olhou para a mulher com um semblante tenso. "Não é a hora. Precisamos ir." O choque aumentou. A mãe de Dora ao lado de João. O que isso significava? E por que ela parecia mais poderosa do que nunca? "Temos que acabar com isso." "Vocês não entendem. Eles estão vindo para cá. E se nos encontrarem juntos, será o fim de todos nós." Os olhos de Cecília brilhavam com uma certeza que a deixava em estado de choque. "Quem está vindo? O que você não me contou?" O desespero ensopava a voz de Dora, enquanto ela tentava entender. Mas Cecília virou-se para ela com uma determinação cortante. "Dora, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. João não é um simples homem. Ele faz parte de algo que não pode ser exposto." As palavras dela bateram como um trovão, reverberando em seu coração. A mulher que um dia tinha sido seu refúgio, agora se revelava em um emaranhado de segredos, assim como seu marido. O mundo em que ela acreditava estava desmoronando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional, e o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos para sempre. Dora olhou dos rostos conhecidos ao tumulto em volta, indecisa sobre em quem realmente confiar. O que mais estava escondido? Ele olhou para Dora e algo se quebrou em seu olhar. "Você precisa saber, Dora. Eu não sou só um homem comum. Eu sou um agente infiltrado trabalhando para desmantelar uma organização criminosa. Sempre foi assim. E sim, Cecília está envolvida." As palavras dele caíram como um peso nas costas de Dora. "Ela me ajudou a entrar, mas agora é mais complexo do que parece." A revelação a atingiu como um golpe. O homem a quem deu seu coração por tanto tempo estava envolvido em algo que não podia imaginar. E Cecília, a única certeza que tinha em sua vida, estava agora manchada de incertezas. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A tensão subia e Dora viu a realidade ao seu redor desmoronar.
Se você decidiu seguir a sua verdade, só uma opção resta. A voz de João ecoou em seu coração. E nesse momento, a tempestade que se abatia sobre eles parecia levar tudo junto. E agora, o que viriam a descobrir poderia ser a sua maior verdade ou a sua maior traição. Dora com "Precisamos falar. Não podemos mais ficar em silêncio." Sua voz tremia, mas era um grito silencioso por clareza. Tudo parecia suspenso no ar. Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Filipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. "Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso. E você e sua família estão dentro dele." Mas antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. "Não, espera!" Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era apenas por medo, mas por uma necessidade crua de entender o que estava acontecendo. Quando a porta se abriu, um homem alto e robusto se impôs à entrada, com um olhar que poderia atravessar a alma de qualquer um. "Dona Dora, precisamos conversar." Agora! Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua, e Dora sentiu um arrepio subir pela coluna. Dora estava confusa e apavorada. "Quem é você?" perguntou, a voz falhando, enquanto Bia se afastava, quase atrás de Filipe. O homem não respondeu de imediato, apenas observou os três, como se estivesse pesando a situação. E então, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera que ainda gravava. "Isso não vai acabar bem para você se continuar falando, Dona Dora." Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras? A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. "Se você não se calar, coisas terríveis vão acontecer." Ele repetiu, passando o olhar por cada um deles. "João não é seu inimigo, mas você precisa ficar longe dele." "Falar? Falar sobre o quê?" As palavras de Filipe formavam um mosaico confuso na cabeça dela. "Você é quem foi avisada para não falar, e essa história não é." O homem hesitou, como se o pesasse suas palavras. "Ele tem um negócio que não pode ser exposto. Ele não é só um homem bom, Dona Dora." "O que ele faz? Você não quer saber." Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. "Mãe, precisamos ouvir. Se esse homem pode nos proteger, então, talvez." As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria. Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. "Posso ouvir o que vocês estão conversando?" Um deles gritou, se posicionando entre a porta e os outros. O clima da sala se arrastou como uma neblina densa, cortando a esperança no ar. "Não se movam", o homem ordenou, ao mesmo tempo em que mostrava um objeto em sua cintura que refletia a luz. O desespero se instalou. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. "Mãe, o que fazemos?" O chão parecia tremer sob seus pés. As sombras que antes se escondiam agora estavam reveladas.
E a verdade estava a caminho de ser exposta de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto que estava à porta gritou: "A verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder!" E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens apontou para o grupo e disparou. Chegou a hora. Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos, e o som ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Dora tremeu, e ela caiu, protegendo Bia com seu corpo. Em meio ao caos, o que parecia ser um ataque se transformou em uma luta brutal. Dora cresceu em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. Após a explosão, uma figura conhecida saiu do meio da fumaça. Era João. Ele estava ali, com um olhar direto e determinado. "Vocês não podiam estar aqui!" Bia gritou. "O que está acontecendo?" Dora sentiu um nó no peito. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Cecília parecia diferente. Não era a mulher que ela lembrava. Havia uma intensidade nos olhos dela que nunca viu antes. João olhou para a mulher com um semblante tenso. "Não é a hora. Precisamos ir." O choque aumentou. A mãe de Dora ao lado de João. O que isso significava? E por que ela parecia mais poderosa do que nunca? "Temos que acabar com isso. Vocês não entendem. Eles estão vindo para cá. E se nos encontrarem juntos, será o fim de todos nós." Os olhos de Cecília brilhavam com uma certeza que a deixava em estado de choque. "Quem está vindo? O que você não me contou?" O desespero ensopava a voz de Dora enquanto ela tentava entender. Mas Cecília virou-se para ela com uma determinação cortante. "Dora, às vezes a verdade é muito mais complicada do que você imagina. João não é um simples homem. Ele faz parte de algo que não pode ser exposto." As palavras dela bateram como um trovão, reverberando em seu coração. A mulher que um dia tinha sido seu refúgio, agora se revelava em um emaranhado de segredos. Assim como seu marido, o mundo em que ela acreditava estava desmoronando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional. E o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos para sempre. Dora olhou dos rostos conhecidos ao tumulto em volta, indecisa sobre em quem realmente confiar. O que mais estava escondido? E se tudo o que ela acreditava ser verdadeiro estivesse prestes a ruir, a única coisa que restava era: "Eu não sou só um homem comum. Eu sou um agente infiltrado, trabalhando para desmantelar uma organização criminosa." Sempre foi assim. E sim, Cecília está envolvida. As palavras dele caíram como um peso nas costas de Dora. "Ela me ajudou a entrar, mas agora é mais complexo do que parece." A revelação a atingiu como um golpe. O homem a quem deu seu coração por tanto tempo estava envolvido em algo que não podia imaginar. E Cecília? A única certeza que tinha em sua vida estava agora manchada de incertezas. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A tensão subia e Dora viu a realidade ao seu redor desmoronar. Se você decidiu seguir a sua verdade, só uma opção resta. A voz de João ecoou em seu coração. E nesse momento, a tempestade que se abatia sobre eles parecia levar tudo junto. E agora, o que viriam a descobrir poderia ser a sua maior verdade ou a sua maior traição. Nesse instante, mais uma luz brilhou, mas não era como as anteriores. Era uma luz confusa,
A janela explodiu novamente, mas dessa vez não era apenas um barulho. Era o som de veículos pesados, com um rugido aterrador se aproximando. "Saia da frente!" gritou um dos homens armados. E foi então que Dora percebeu. Os homens não eram apenas ameaças. Eram policiais, mas não apenas isso. Havia jornalistas, câmeras, um público que começava a cercar a casa. A cena se transformou em um espetáculo, como se o mundo estivesse ávido por um escândalo. Dora ficou aturdida. "O que está acontecendo?" gritou. E ali, no meio daquela confusão, Bia, sem aviso, puxou a blusa da mãe, os olhos arregalados. "Olha, mãe, as pessoas estão filmando tudo." Dora não conseguiu mover. O medo se transformou em um desespero paralisante. Enquanto os flashes das câmeras subiam em um frenesi, Fernando, um homem que ela pensava ser um amigo, apareceu entre a multidão, segurando um microfone. "Dora, o que está acontecendo aqui? Você pode nos contar a verdade? O que João esconde de você e da sua família?" O olhar dele era de completa empatia, mas Dora percebeu que não era só isso. Era um olhar penetrante, como se ele soubesse muito mais do que revelava. E com isso, uma pergunta atormentava sua mente. Ele estava do lado dela ou não? João encarou Fernando, mas a tensão estava nas alturas. O que mais estava prestes a ser revelado? E era então que Dora percebeu. Talvez a verdade não fosse o único segredo a ser exposto. Ela se perguntou se estava prestes a perder não só a confiança em seu marido, mas também a possibilidade de um futuro que ela nunca imaginou. E mais uma vez, o mundo que ela conhecia começou a ruir ao seu redor, levando consigo coisas que nunca poderiam ser recuperadas. Dora congelou. "Precisamos." Entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Felipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. "Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso. E você e sua família estão dentro dele." Mas, antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. "Não, espera!" Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era apenas por medo, mas por uma necessidade crua de entender o que estava acontecendo. Quando a porta se abriu, um homem alto e robusto se impôs à entrada, com um olhar que poderia atravessar a alma de qualquer um. "Dona Dora, precisamos conversar. Agora." A voz dele era grave, quase como um comando. Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua. E Dora sentiu um arrepio subir pele. O homem não respondeu de imediato, apenas observou os três, como se pesando a situação. Então, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera que ainda gravava. "Isso não vai acabar bem para você se continuar falando, Dona Dora." Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras? A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. "Se você não se calar, coisas terríveis vão acontecer", ele repetiu, passando o olhar por cada um deles. "João não é seu inimigo, mas você precisa ficar longe dele." Falar? Falar sobre o quê? As palavras de Felipe formavam um mosaico confuso na cabeça dela. Você é quem foi avisada para não falar, e essa história não é o que parece. Ele parecia desesperado.
Mas as palavras do estranho soavam com uma verdade angustiante. Dora respirou fundo, um nó se formando na garganta. E o que você sabe sobre João? O homem hesitou, como se pesasse suas palavras. Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. Mãe, precisamos ouvir se esse homem pode nos proteger, então, talvez... As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria. Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. Posso ouvir o que vocês estão conversando? Um deles gritou, se posicionando entre a porta e os outros. O clima da sala se arrastou como uma neblina densa, cortando a esperança no ar. Não se movam, o homem ordenou, ao mesmo tempo em que mostrava um objeto em sua cintura que refletia a luz. Era uma arma. A sala, que antes era um espaço familiar e seguro, agora se tornava um campo de batalha. O desespero se instalou. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. As sombras que antes se escondiam, agora estavam reveladas. E a verdade estava a caminho de ser exposta de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto que estava à porta gritou. A verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder. E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens apontou para o grupo e disparou. Chegou a hora! Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos. E o som ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Dora tremeu e ela caiu, protegendo Bia com seu corpo. Em meio ao caos, o que parecia ser um ataque se transformou em uma luta brutal. Dora cresceu em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. Após a explosão, uma figura conhecida saiu do meio da fumaça. Era João. Ele estava ali, com um olhar direto e determinado, mas logo se tornava visível a cada segundo que passava. Ele... Mãe, o que você está fazendo aqui? Cecília parecia diferente. Não era a mulher que ela lembrava. Havia uma intensidade nos olhos dela que nunca viu antes. João olhou para a mulher com um semblante tenso. Não é a hora. Precisamos ir. O choque aumentou. A mãe de Dora ao lado de João. O que isso significava? E por que ela parecia mais poderosa do que nunca? Temos que acabar com isso. Vocês não entendem. Eles estão vindo para cá. E se nos encontrarem juntos, será o fim de todos nós. Os olhos de Cecília brilhavam com uma certeza que a deixava em estado de choque. Quem está vindo? O que você não me contou? O desespero ensopava a voz de Dora, enquanto ela tentava entender. Mas Cecília virou-se para ela com uma determinação cortante. Dora, às vezes, a verdade é muito mais complicada do que você imagina. João não é um simples homem. Ele faz parte de algo que não pode ser exposto. As palavras dela bateram como um trovão, reverberando em seu coração. A mulher que um dia tinha sido seu refúgio, agora se revelava em um emaranhado de segredos, assim como seu marido. O mundo em que ela acreditava estava desmoronando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional, e o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos para sempre. Dora olhou dos rostos conhecidos ao tumulto em volta, indecisa sobre em quem realmente confiar. O que mais estava escondido?
E se tudo o que ela acreditava ser verdadeiro estivesse prestes a ruir? A única coisa que restava era a pergunta que ecoava em sua mente. Quem realmente era João? E o que eles estavam prestes a descobrir? E então, surpreendentemente, João deu um passo à frente, afastando Cecília. Ele olhou para D. As palavras dele caíram como um peso nas costas de Dora. O clima na sala mudou instantaneamente. Os homens armados hesitaram, confusos. Ninguém se movia. O choque estava estampado nos rostos de todos, e as palavras de João reverberavam. O que você quer dizer com isso? Dora sussurrou, o coração disparado. Eu entrei para proteger você e a Bia, mas me envolvi tão profundamente que não consegui sair. E foi então que eu me apaixonei. Ele olhou para ela, e por um breve instante, a sinceridade em seu olhar fez Dora se sentir tonta. Mas antes que ela pudesse processar isso, Bia, com lágrimas nos olhos, interrompeu. Mãe, o que é isso? O que João está dizendo? Dora não conseguia acreditar. Algo dentro dela exigia uma resposta. Como você pode ter feito isso, João? Como você pôde mentir assim? Mas antes que ele pudesse responder, os homens armados começaram a avançar. Um deles gritou, chega de joguinhos! Essa é sua última chance. Deixe tudo e vamos embora, ou sofrerão consequências. E naquele exato momento, a figura de Cecília se iluminou com um brilho intenso. Não, eu não deixarei isso acontecer. Essa história não termina aqui. Com um movimento rápido, ela puxou algo de dentro de sua bolsa. Uma pequena caixa metálica que ela abriu com aparente facilidade. Foi quando tudo ficou ainda mais claro. Dora viu a verdade brilhar lá dentro. Documentos que provaram a autenticidade do que João dissera. Mas havia mais. Uma foto. Uma foto de um passado sombrio, onde os rostos dos homens armados eram familiares. A conexão dela, a conexão de toda a família, era bem maior do que ela pensava. E ali, na luz opaca daquele momento, a cena se desfez em caos visual e sonoro. As vozes começaram a gritar, mas a adrenalina envolveu Dora, e em instantes tudo se tornava um turbilhão. A realidade que ela conhecia se fragmentava em pedacinhos. Tudo que ela tinha acreditado antes estava agora sendo desmantelado. Seu coração disparava, confuso e cheio de medo. Quando finalmente o caos começou a se espalhar, a mulher ao lado de João fez uma revelação chocante. Dora, você precisa saber a verdade sobre sua família, sobre o que você realmente é. E naquele momento, o chão sob seus pés pareceu desabar. O que aquela frase significava? Que mais havia escondido? Um segredo que ousou desafiar até mesmo seus próprios medos mais profundos? Enquanto a sala se enchia de gritos e ação, um ponto de interrogação pairou no ar, levando Dora a questionar quem realmente era, enquanto tudo à sua volta desmoronava de forma frenética e incontrolável. E à medida que as luzes das câmeras piscavam e, entre a porta e o que estava naquele lado, a verdade pulsava como uma tempestade prestes a desabar. Felipe olhou fixamente para Dora, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. Dona Dora, você precisa entender. João não é quem você pensa que ele é. Ele está jogando um jogo muito perigoso. E você e sua família estão dentro dele. Mas,
Antes que Dora pudesse responder, a campainha soou novamente, quebrando a tensão. Não, espera! Bia gritou, fazendo um gesto em direção à porta. Mas Dora, tomada pela adrenalina, decidiu abrir de uma vez. Aquele impulso não era apenas por medo, mas por uma necessidade crua de entender o que estava acontecendo. Quando a porta se abriu, um homem alto e robusto se impôs à entrada, com um olhar que poderia atravessar a alma de qualquer um. Dona Dora, precisamos conversar. Agora. A voz dele era grave, quase como um comando. Atrás dele, sombras se moviam em um carro estacionado na rua. E Dora sentiu um arrepio subir pelo. Perguntou, a voz falhando, enquanto Bia se afastava, quase atrás de Felipe. O homem não respondeu de imediato. Apenas observou os três, como se estivesse pesando a situação. Então, com um movimento rápido, puxou um pequeno dispositivo do bolso e dirigiu-se à câmera que ainda gravava. Isso não vai acabar bem para você se continuar falando, Dona Dora. Nesse momento, seu coração disparou. O que seriam aquelas palavras? A verdade parecia vislumbrar no fundo de sua mente, mas ainda estava envolta em névoa. Se você não se calar, coisas terríveis vão acontecer. Ele repetiu, passando o olhar por cada um deles. João não é seu inimigo, mas você precisa ficar longe dele. Falar? Falar sobre o quê? As palavras de Felipe formavam um mosaico confuso na cabeça dela. Você é quem foi avisada para não falar, e essa história não é o que parece. Parecia desesperado, mas as palavras do estranho soavam com uma verdade angustiante. Dora respirou fundo, um nó se formando na garganta. Ele não é só um homem bom, Dona Dora. O que ele faz você não quer saber. Bia, com olhos marejados, olhou para a mãe. Mãe, precisamos ouvir. Se esse homem pode nos proteger, então, talvez. As palavras dela estavam cheias de um desespero que Dora não queria reconhecer. Mas algo na expressão do homem trouxe uma onda de clareza. Ele sabia mais sobre seu marido do que gostaria. Mas antes que ela pudesse empurrar o desconhecido para mais perto, um barulho estrondoso ecoou de fora. A janela estourou em pedaços e um grupo de homens entrou, cada um com uma expressão de pura determinação. Posso ouvir o que vocês estão conversando? Um deles gritou, se posicionando entre a porta e os outros. O clima da sala se arrastou como uma neblina densa, cortando a esperança no ar. Não se movam! O homem ordenou, ao mesmo tempo em que mostrava um objeto em sua cintura que refletia a luz. Era uma arma. A sala, que antes era um espaço familiar e seguro, agora se tornava um campo de batalha. Dora olhou para Bia, que agarrava o braço dela. Mãe, o que fazemos? O chão parecia tremer sob seus pés. As sombras que antes se escondiam, agora estavam reveladas. E a verdade estava a caminho de ser exposta de uma maneira que nunca imaginou. De repente, o homem robusto que estava à porta gritou. A verdade vai vir à tona! Não podemos mais nos esconder! E nesse instante, Dora percebeu que todo o seu mundo estava prestes a se desmoronar. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um dos homens apontou para o grupo e disparou. Chegou a hora! Uma explosão de luz ofuscou a visão de todos e o som ecoou como um trovão. O chão sob os pés de Dora tremeu e ela caiu, protegendo Bia com seu corpo. Em meio ao caos, o que parecia ser um ataque se transformou em uma luta brutal. Dora cresceu em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. Após a explosão, uma figura conhecida saiu do meio da fumaça. Era João. Ele estava ali, com um olhar direto e determinado,
mas logo se tornava... Vocês não podiam estar aqui! Bia gritou. O que está acontecendo? Dora sentiu um nó no peito. Mãe, o que você está fazendo aqui? Cecília parecia diferente. Não era a mulher que ela lembrava. Havia uma intensidade nos olhos dela que nunca viu antes. João olhou para a mulher com um semblante tenso. Não é a hora. Precisamos ir. O choque aumentou. A mãe de Dora ao lado de João. O que isso significava? E por que ela parecia mais poderosa do que nunca? Temos que acabar com isso. Vocês não entendem. Eles estão vindo para cá. E se nos encontrarem juntos, será o fim de todos nós. Os olhos de Cecília brilhavam com uma certeza que a deixava em estado de choque. Quem está vindo? O que você não me contou? O desespero ensopava a voz de Dora, enquanto ela tentava entender. Mas Cecília virou-se para ela com uma determinação cortante. Dora, às vezes a verdade é muito mais complicada do que você imagina. João não é um simples homem. Ele faz parte de algo que não pode ser exposto. As palavras dela bateram como um trovão, reverberando em seu coração. A mulher que um dia tinha sido seu refúgio, agora se revelava em um emaranhado de segredos, assim como seu marido. O mundo em que ela acreditava estava desmoronando. A sala tornou-se um campo de batalha emocional, e o que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos, para sempre. Dora olhou dos rostos conhecidos ao tumulto em volta, indecisa sobre em quem realmente confiar. O que mais estava escondido? E se tudo que ela... Ele olhou para Dora, e algo se quebrou em seu olhar. Você precisa saber, Dora. Eu não sou só um homem comum. Eu sou um agente infiltrado, trabalhando para desmantelar uma organização criminosa. Sempre foi assim. E sim, Cecília está envolvida. As palavras dele caíram como um peso nas costas de Dora. Ela me ajudou a entrar, mas agora é mais complexo do que parece. A revelação a atingiu como um golpe. O homem a quem deu seu coração por tanto tempo estava envolvido em algo que não podia imaginar. E Cecília, a única certeza que tinha em sua vida, estava agora manchada de incertezas. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? A tensão subia e Dora viu a realidade ao seu redor desmoronar. Se você decidiu seguir a sua verdade, só uma opção resta. A voz de João ecoou em seu coração. E nesse momento, a tempestade que se abatia sobre eles parecia levar tudo junto. E agora, o que viriam a descobrir poderia ser a sua maior verdade ou a sua maior traição. Os segredos pairavam no ar como fumaça. Mas, de repente, tudo mudou. Uma luz ofuscante rompeu pela janela. Era um carro de polícia. As sirenes tornaram-se ensurdecedoras, cortando o ar pesado da sala como uma faca. O grupo de homens com armas, que antes parecia ameaçador, agora estava em alerta máximo. Ninguém sabia como reagir. Dora olhou para João. Viu o medo em seu olhar. Você não conseguiu? Você não avisou? Ele disse, a voz dele carregada de desespero. Mas antes que ele pudesse explicar, os policiais invadiram a sala, gritando ordens. Todos no chão! Agora! A sala se transformou numa cena de caos. Os homens armados se viraram, alguns lutando contra a autoridade, outros se entregando apressadamente. Bia agarrou a mão da mãe, o pânico em seus olhos. Mãe, nós precisamos sair! João gritou de volta. Dora, escute! Não podemos ser pegos! É perigoso! Ele se virou para Cecília, e os dois pareciam ter um entendimento silencioso. Era um momento que parecia eterno enquanto a tensão aumentava. Então, uma voz gritou do fundo da sala. Era Felipe,
que tinha sido um dos poucos a ficar de pé, observando tudo como um espectador. Dora, a verdade que você deve saber está bem diante dos seus olhos. O que seu pai fez não é o que você imagina. O coração de Dora disparou. As palavras ecoaram, como se tudo ao seu redor parasse. Meu pai? Ela mal conseguia processar. Havia algo de podre ali, algo que vinha de muito antes. Felipe continuou, a pressa em sua voz. Ele está por trás de tudo isso. O que você sente por João é a ponte para algo muito maior. Ele é parte do plano. O que mais você não sabe sobre sua família? Ele se virou para João, o líder da trama, e então, num movimento rápido, apontou para Cecília. Ela não é quem você pensa que é. A revelação fez o chão sob os pés de Dora desmoronar. O que você está dizendo? A incredulidade a atingiu como um soco no estômago. João interrompeu, uma expressão de pânico agora estampada em seu rosto. Dora, isso não é verdade. Não escute a ele. Mas antes que qualquer um pudesse fazer ou dizer mais, um barulho estrondoso ocorreu com um estalo. Uma bomba! O momento explodiu como relâmpago. O som da explosão cortou o ar e a sala foi iluminada por chamas instantaneamente. Dora se viu jogada ao chão e antes que pudesse entender, o que antes era sua vida estava pegando fogo em mais de um sentido. E no meio da fumaça, ela ouviu uma voz familiar. Está tudo bem, minha filha. Era a voz do pai que ela pensava ter perdido. Mas como isso era possível? O mundo desmoronava e respostas estavam mais longe do que nunca. A fumaça preenchia o ar e a confusão era total. O golpe da explosão fez Dora sentir a terra tremer sob seus pés. O susto apertou seu coração como se quisesse quebrá-lo. Bia! Ela gritou, olhando para a filha, que estava paralisada ao seu lado. Os policiais invadiram a sala. Com gritos e ordens, eles cercaram os homens armados. E uma tensão elétrica cortava o ambiente. João e Cecília estavam juntos, mas a lealdade dela estava em dúvida. Mãe, você está do lado de quem? A voz de Bia cortava o barulho. Dora sentiu o nó na garganta. Seu mundo começava a desmoronar. Bia, não sabemos ainda! Uma vontade fervorosa de entender tudo pulsa. Enquanto isso, Felipe continuava a falar. A verdade sempre encontra o caminho. Você precisa saber, Dora. Então, em meio ao caos, a voz de João ressoou. Não é o que parece. Este não é um jogo. É a nossa vida. Eu amo você e faria qualquer coisa para proteger você e a Bia. As palavras dele estavam carregadas de emoção, mas a dúvida em seu olhar a deixava em choque. Mas antes que pudesse refletir sobre suas palavras, uma nova onda de tensão percorreu a sala. Policiais, com suas armas levantadas, começaram a avançar, gritando ordens, enquanto os homens armados se preparavam para um confronto. Dora, com o coração apertado, olhou para a frente. Tudo o que sempre acreditou estava sendo consumido pelo fogo. João, você precisa agir agora. Esses homens não vão esperar. E em um momento de clareza, ela percebeu. Mãe, Dora se virou para Cecília. O que você sabe sobre tudo isso? A mulher a encarou. A intensidade em seus olhos agora mais evidente do que nunca. Havia uma história ali, cheia de sombras e mentiras que estavam prestes a se revelar. Não podemos deixar que a verdade morra. A determinação de Cecília era palpável. Ela puxou Dora e Bia para mais perto. Vocês têm que ver antes que seja tarde demais. As luzes da polícia iluminavam a sala e Dora notou algo na caixa que Cecília segurava. Eram documentos, provas que podiam mudar tudo. Mostre-me! A urgência fez sua voz ecoar. Enquanto isso, a luta entre os homens armados e os policiais se intensificava.
criando um cenário de terror e esperança. Cecília respirou fundo, o olhar resoluto. Dora, seu pai, esteve envolvido em tudo isso. Ele era parte de uma rede maior que você não conhecia. O que João está fazendo agora é para proteger vocês. As palavras a atingiram como um impacto, cada uma revelando camadas de um passado que ela mal sabia. E naqueles segundos, tudo pareceu clarear. João não era o único com segredos. O que estava em jogo superava tudo, e a verdade estava em seus rostos. Dora, você precisa tomar uma decisão. Nossas vidas dependem disso. No instante seguinte, uma gritaria invadiu o ar, e um dos homens armados começou a recuar, enredado pela intensidade das sirenes. A sala estava prestes a entrar em colapso. Saia daqui agora! João gritou, puxando Dora e Bia para um lado, enquanto Cecília tentava proteger as provas que poderiam mudar suas vidas. E então, uma luz brilhou. Não era a luz das câmeras, mas uma luz de esperança. Vamos! Temos que ir! Bia puxou a mão da mãe, e na confusão, Dora sentiu que haviam instantes para escapar. O tempo estava correndo. Enquanto atravessavam a sala, o desespero de não saber o que viria a seguir incendiou o peito de Dora. A verdade vai nos libertar, gritou a mãe. Finalmente, eles saíram pela porta dos fundos, cercados por uma multidão. Os olhares fixavam-se neles, mas Dora sentiu a liberdade ao seu alcance, carregando a possibilidade de um novo começo. O futuro estava incerto, mas ela sabia que a coragem e a verdade poderiam uni-los. E ao olhar para Bia e João, sentiu que, embora o caminho fosse complicado, estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Não podemos ficar aqui, João puxando as duas para o carro. O som das sirenes ainda ecoava, mas eles tinham uma chance. E isso era tudo o que importava. Dora respirou fundo, sentindo o peso dos segredos desaparecendo aos poucos. Uma nova vida estava prestes a começar, com novas verdades a serem exploradas. Mas o que realmente estava por vir? O que mais iriam descobrir sobre si mesmos e sobre as ligações que os uniam? E agora, se você chegou até aqui, precisa fazer o que é certo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Sua interação é crucial para alimentar o algo.